E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui é Liga dos Campeões. Nós tivemos a final aí no último sábado, o PSG se sagrando bicampeão da Europa, e nós vamos falar um pouco sobre esse jejum incômodo do que um time italiano não vence uma Liga dos Campeões desde a temporada 2009-2010, quando a Inter do Mourinho venceu a Champions League. Foi ali o terceiro título da história da Benemata, que é a Inter. É, juntando, né, com a Copa dos Campeões, foi esse tricampeonato da Inter. E desde então nenhum time italiano venceu mais a Champions League. Nós tivemos aí no período quatro vices, inclusive nós temos aí um paralelo histórico, que eu até trouxe aí em um tweet nesse domingo. O que é? É de 1969 até 1985, os times italianos ficaram aí em um jejum também de 16 anos, sem um clube da Itália vencer até então a Copa dos Campeões, né, que hoje reformada é a Champions League. E é o que a gente vem passando hoje, né? Já são 16 anos aí desde que a equipe do José Mourinho foi campeã. E nós tivemos em 2014, 2015 e 2016, 2017 a Juventus sendo vice, primeiro para o Barcelona, era histórico do trio MSN, depois para o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, Benzema, companhia, aquele time também histórico. A Inter em 22, 23, em que a Inter joga até melhor que o Manchester City do Guardiola, faz uma final, cria, produz, mas não conseguiu vencer. Ficou com vice, perdeu por 1-0. E 24, 25 foi na última temporada e não tem nem o que falar. A Inter perdeu por 5-0. Foi completamente atropelada pelo PSG, né? Pelo mesmo PSG. Foi o fim do ciclo de Simone Inzaghi à frente da Inter. E como explica, né, um jejum tão incômodo desse? Inclusive, de 69 até 85, também foram quatro vices, a Inter em 71, 72, a Juventus duas vezes, em 72, 73 e 82, 83, e a Roma perdeu em casa, né, para o Liverpool, no Olímpico, em 83, 84. Ou seja, são muitas coincidências aí com o que vem acontecendo atualmente, num período tão grande de times da Itália sem vencer a Liga dos Campeões. Inclusive em 25, 26, eu estou aqui com a colinha para não me perder na hora de falar sobre os assuntos. Foi uma temporada muito ruim para a Itália em competições europeias. Nós não tivemos nenhum time italiano chegando nas semifinais. Inclusive, eu vou abrir aqui uma tabela para a gente falar sobre. Qual o meu intuito aqui com esse levantamento? Eu peguei o resultado dos times italianos em competições europeias desde 2021-22, nas três competições da UEFA, né? A UEFA Champions League, a UEFA Europa League e a UEFA Europa Conference League. O mínimo semifinais, ou seja, eu anotei aqui, se um time italiano chegou pelo menos uma semifinal, eu coloco um. Eu coloquei ali as melhores campanhas também que os times italianos conseguiram. Então, eu já fiz aí esse comparativo histórico e um 2025-26 bem fora da curva, porque a gente não teve nenhum time italiano conseguindo chegar, pelo menos nas semifinais das competições europeias. Na Champions League, a Atalanta foi mais longe, caiu nas oitavas para o Bayern. O Bolonha caiu nas quartas da Europa League para o Aston Villa e a Fiorentina caiu nas quartas da Conference League para o Crystal Palace. Ou seja, se a gente pega aqui a comparativo com Inglaterra, Espanha, Alemanha e França, a Itália foi o pior país de forma disparada. Ah, então quer dizer que o futebol italiano acabou, o futebol italiano não tem mais força na Europa. Não, não é o caso, não é isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, se for ver um levantamento nas últimas, né, cinco temporadas, a Itália só perde para a Inglaterra. Então também não vamos nos apegar a esses discursos prontos, não é a minha intenção com esse vídeo, esses, essas falas já prontas e batidas, acabou, é isso e aquilo, de fato tem dificuldades, principalmente econômicas, nós vamos falar sobre isso, mas a ideia aqui é trazer um debate mais fundamentado, e por isso tentei fazer esse levantamento. Tentei não, eu fiz, né, esse levantamento aí, um comparativo com as demais ligas. Então vamos começar falando, pegando
sempre com cuidado com esses discursos prontos, bem inclusive batidos, de facilmente ser argumentados contra eles, né? Porque são sem nenhuma base bem estabelecida. Em 21, 22, a gente teve a Roma campeã da Conference League. Nas outras competições, de fato, também deixou a desejar. Vou até passar o mouse aqui para eu não me perder. A Atalanta caiu nas quartas da Europa League, Inter e Juventus nas oitavas da Champions, e a Roma do Mourinho campeã da Conference League. E ali a gente teve a Inglaterra bem, Espanha e Alemanha com dois cada, e assim como a Itália e a França com um representante, contando todas as semifinais de competições europeias, Champions, Europa League, Conference League. A temporada seguinte foi a melhor de todas, e não só pa- é, englobando todos os países aí. A Itália colocou cinco representantes. Na Champions a gente teve a Inter finalista, eliminando o Milan, que foi semifinalista. Na Europa League, a Roma finalista perdendo para o Sevilha e a Juventus semifinalista, sendo eliminada pelo mesmo Sevilha que venceu a Roma na final. E a Fiorentina acaba perdendo a Conference League, que viria a acontecer em 23, 24 de novo. E a Itália com uma superioridade importante aí, que aí somente juntando Inglaterra, Espanha, Alemanha e França, que não teve nenhum, você consegue chegar nos 5. Em 23, 24, na Champions, os times italianos voltaram a dever. Inclusive a gente vê como que a Inter vem sendo essa equipe muito forte a nível europeu na Champions. Se não for a Inter indo avançando muito, os outros times não têm conseguido, exceção ali é o Milan em 22, 23, que foi semifinalista. E o Milan destaca, né, que o Milan foi semifinalista de competição europeia, de Champions League, quando parecia que o time ia numa curva ascendente do seu projeto, andou muitas casinhas aí para trás, né? Hoje está aí bem perdido, inclusive administrativamente. No momento que eu fecho esse vídeo, o Milan já iniciou uma reformulação ali, o Allegri saiu o CEO, o Furlani, o Iglitari, diretor esportivo, uma mudança importante aí, e o Milan que está à deriva nesse momento. Em 23, 24, na Champions, Inter, Napoli e Lazio caíram nas oitavas e a Atalanta venceu a Liga Europa. A Roma foi semifinalista, foi eliminada para o Bayer Leverkusen, que perdeu a final para a Dea. E a Fiorentina novamente sendo semifinalista de uma competição da Conference League. E aí só a Alemanha foi tão boa quanto a Itália em 23 e 24. E passando para 24 e 25, a gente teve a Inter sendo ali derrotada na final para o PSG, sendo goleada inclusive. A Lazio chegando nas quartas de final da Europa League, acabou sendo eliminada para o Bodo Glimt nos pênaltis. Aí lá a Lazio ficou pelo caminho, a Fiorentina foi às semifinais da Conference League, acabou eliminada para o Real Betis da Espanha. A Inglaterra foi bem aqui também, na Inglaterra e Espanha. Inglaterra colocando quatro representantes nas semifinais, a Espanha três. E aí vem 25 26 com um domínio inglês importante. A Inglaterra quase chegou a colocar três campeões, né, nas três competições. O Arsenal acabou sendo derrotado para o PSG. Senão teríamos os três campeões, porque a gente teve na Europa League o Aston Villa campeão e na Conference League o Crystal Palace. E aí, fazendo esse comparativo histórico nas últimas cinco temporadas, a gente tem a Inglaterra liderando, colocando 15 equipes nas competições europeias, né, mínimo semifinais. A Itália 11, depois a Espanha, a Alemanha e França, o que mostra que a Itália tem chegado bem, né, nas competições em que pese 25, 26 ter sido um desastre, né? A Itália tem esse segundo melhor desempenho aí, o que vai muito contra esse senso comum de que futebol italiano não coloca ninguém. Eu não estou dizendo que não tem problemas, até porque não é o caso. Tem muita coisa para melhorar. Essa temporada escancarou muito isso, principalmente por ser um país hoje com uma dificuldade muito grande de atrair grandes estrelas, né? Nós vamos falar sobre esses aspectos econômicos já já. Eu coloquei aqui jejum por país na Champions atual. A Itália é o maior de todos, são 16 anos, desde a Inter na temporada 2009-2010, conforme nós já falamos. Agora eu vou passar para um tweet que eu fiz um tempo atrás aí, um questionamento bem interessante para a gente fazer. Então vamos para o texto que eu falei, que eu
o do tweet que eu havia feito um tempo atrás, que é do Calcio Finanza, que é um excelente site especializado em futebol italiano, principalmente ligado a essa questão financeira, administrativa dos clubes. Eles trazem notícias aí bem interessantes ligadas ao futebol italiano. Eu recomendo, inclusive, que vocês acompanhem por lá. O Luciano Mondellini, que é o editor-chefe do site, ele publicou, né, um tempo atrás, um texto muito bacana, trazendo uma reflexão aí sobre o calendário europeu, né, o calendário dos jogos, as ligas europeias e como o equilíbrio da Série A, de uma forma aí paradoxal, pode estar afetando negativamente os times italianos na Champions. Né? E eu vou trazer aqui um resumo da matéria para a gente debater um pouco sobre o que vem acontecendo. O primeiro ponto que ele traz na matéria, que é sobre o que Bayern e PSG, que inclusive fizeram as finais não, perdão, as semifinais dessa edição da Champions League. Além de deles jogarem em ligas com 18 times, que são menos rodadas, eles são clubes que raramente ficam de fora da Champions League. Os alemães não deixam de disputar a Champions desde 2007, 2008 e o PSG desde 2011, 2012. Inclusive tem a ver com o tópico que eu ia falar sobre, que é o que? O PSG é verdade que gasta muito, né, como sempre gastou desde que tem aí um Estado por trás, vamos dizer assim, lá do Catar, investindo muito no clube desde que o adquiriram, e a gente vê que nem sempre só ter investimento, só ter dinheiro dá certo. O PSG investiu muito, 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 mas demorou para vencer essa Champions, agora é bicampeão, mas demorou a acertar um projeto esportivo, demorou a acertar um treinador para comandar esse projeto. Agora tem Luiz Henrique, né, como técnico, um grande treinador, inclusive com passagem pela Roma, e um diretor ali, o Luiz Campos, né, que tem essa característica de pensar muito bem no mercado. Então, o PSG, quando ele direciona os investimentos para formar um coletivo e não um time de individualidades, o PSG voou, é o time imbatível aí do futebol europeu, não à toa, novamente vence a Champions League. Mas o que que eu quero dizer? Por ser um time, né, que joga a Champions com uma frequência, né, o PSG praticamente não fica de fora da Champions, é só a gente ver aqui desde 2011, 2012 não ficam de fora. O PSG, se ele fizer uma temporada muito ruim, o máximo que acontece é ele perder o título francês. Mesmo assim, é bem difícil. O Bayern é a mesma coisa. São times que já contam com essa receita de Champions entrando todo ano. E com o dinheiro que o PSG tem, com o projeto ali que tem por trás dele, o PSG ele se dá o luxo de errar mais do que os outros times, principalmente os times italianos. Porque se o PSG erra, beleza, você tem ali um fundo é, riquíssimo por trás para cobrir eventuais perdas, né? O time pode recomeçar de uma forma fácil, né? O impacto financeiro não é tão grande, né? O, o time pode ficar ali, fazer um investimento, não deu certo, não vai ter um impacto tão grande. Ele pode derrapar, que ele ainda assim vai ter uma facilidade maior de se reerguer, não só por uma questão, né, da liga, de ser um time que constantemente está na Champions League, que evidentemente ajuda, porque é uma receita importante entrando, mas de não ter que recomeçar do zero, como vem acontecendo muito com Juventus e Milan nos últimos anos. São times que investem, sim, investem. Você pega a Juventus, pagou uma grana importante no Copa Miners, o Milan pagou uma grana importante no Nkunku. Investir, investem, mas são times que, se as apostas não saem conforme esperado, a margem de erro é muito menor do que um PSG. A margem de erro do PSG é maior, só você ver que o PSG investiu bastante nos últimos anos, não deu certo, mas ele teve essa facilidade de conseguir se organizar melhor, de seguir com esse projeto esportivo até culminar com o título. Já Milan e Juventus estão de fora da Champions, estão passando por problemas, podem ter que vender jogadores importantes para equilibrar as finanças. A Juventus, a gente ainda tem a família Agnelli ali por trás, né, o grupo Exor investindo e mantendo o time estável, mas não tem como sustentar um projeto esportivo que só tem investimento e não tem resultado. E o PSG, não é uma crítica ao PSG, tá, gente? Antes que me xinguem aí. Pelo contrário, o PSG teve o mérito de definir ali o que era o projeto esportivo dele, de recolocar nos trilhos e direcionar bem os investimentos, porque finalmente entendeu que não era só rasgar dinheiro.
era investir corretamente. E é o que Inter, e que Milan e Juventus precisam fazer, já precisavam fazer há muito tempo, né? Mas infelizmente ainda não aprenderam com esses erros, estão batendo a cabeça ainda nesses erros, mas a crítica que eu faço é justamente em cima dessa margem de erro. A margem de erro deles é infinitamente maior do que de Milan e Juventus, que tem que reduzir essa margem de erro a zero. E não só Milan e Juventus, tá? Mas os times italianos, de um modo geral, o erro tem que ser zero, tem que ser uma margem de erro muito reduzida, justamente porque tem impacto financeiro, tem impacto esportivo, é o que a gente vai falar aí. Tanto é que Milan e Juventus estão fora da Champions. O PSG não está fora da Champions há quanto tempo, né? O Bayern não fica de fora na Champions há quanto tempo, né? Também o Bayern é um time que tem essa força, né, no futebol alemão, não é o mesmo modelo de gestão do PSG, é verdade, a gente tem que fazer esse parêntese. Ou seja, voltando aqui para o texto, do ponto de vista financeiro, toda temporada esses times contam com essas receitas da Champions League. Eles conseguem conciliar muito bem também o campeonato nacional com a Champions League. É só a gente ver como que esses times fisicamente chegam voando na Champions, como que PSG e Bayern chegaram bem na Champions, né, voando e foram campeões nacionais também, com, diria até com relativa tranquilidade, né, em que pese eles até mesmo tiraram o pé nessas rodadas finais, poderem mexer mais no time, né, eles têm esse benefício. Vai, inclusive sobre a questão física. Ano passado, enquanto o PSG faz 5-0 na Inter, não é uma desculpa, mas isso ajuda a justificar. Enquanto o PSG chegou na ponta dos cascos na final, a Inter ainda estava ali se arrastando para tentar vencer a Série A, estava numa briga muito intensa com o Napoli. E o que que o outro parênteses que eu fiz aqui? Pode-se questionar os aspectos competitivos, né, das ligas de Alemanha e França, é, mas na Alemanha a gente ainda tem uma questão de estádios muito cheios, direitos de TV bem vendidos. O que na França, a Liga Francesa já tem um pouco mais de dificuldade, né? E tem no PSG o seu grande propulsor aí do futebol francês. Os times da Premier League, eles têm uma competitividade altíssima, é verdade. Nós temos muitos clubes crescendo nos últimos anos na Premier League, na Inglaterra, mas a Inglaterra tem um porém, que é uma liga com uma quantia gigantesca de dinheiro, de direitos de transmissão. Ou seja, um time na Inglaterra, por exemplo, o Manchester United, consegue ficar de fora da Champions League aí sem comprometer significativamente o projeto. Nós temos times do meio para baixo de tabela da Premier League atraindo estrelas, fazendo grandes contratações. Na Série A, a gente não é segredo que isso não acontece, né? A gente não tem isso, infelizmente. É, inclusive, eu vejo muita gente fazendo comparativa, o futebol italiano dos anos 90 não consegue ser mais como nos anos 90. Infelizmente não consegue, até porque é muito difícil. O futebol italiano, ali nos anos 80, 90, tinha as grandes estrelas do futebol mundial jogando lá, inclusive em times menores, de meio de tabela, e infelizmente não é a realidade de hoje, mas eu acho que essa comparação é uma comparação injusta que não faz sentido com a realidade de hoje. Na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona sempre jogam Champions. Lá na Espanha, assim como na Inglaterra, são 20 times também, assim como na Itália, né? Nós temos Real Madrid e Barcelona travando uma disputa particular ali, e o Atlético de Madrid sempre como a terceira força ali, observando, se dá para ele chegar, ele chega e consegue papar um título. A gente já viu o Atlético de Madrid sendo campeão sob o comando do Simeone, de La Liga. É um time que não está ali, não tem essa obrigação de bater de frente, mas está sempre próximo a Real Madrid e Barcelona. Tem tido mais investimentos, né, recentemente, no recorte dos últimos anos, mas que não tem essa pressão, né, e consegue direcionar força para as Copas, como a gente viu nessa temporada, inclusive eliminando o Barcelona na Champions League. Na Itália, inclusive eu fiz o parêntese de não ter um campeão desde 2010, as receitas não são do mesmo patamar da Premier League, né, mas é um torneio mais equilibrado esportivamente. Desde 2019, 2020, foi a última temporada da hegemonia da Juventus, a gente tem quatro campeões diferentes, né, no campeonato italiano. Paralelamente, nenhuma equipe foi bicampeã na Itália nesse período. A gente tem um revezamento de forças muito importante. Nas outras ligas, não. O PSG é dominante.
na França, o Bayern na Alemanha, na Inglaterra, a gente teve agora o Arsenal, mas a gente vem uma briga aí de principalmente o Manchester City, né, e o Liverpool correndo por fora, e aí vem o paradoxo. Nenhum clube italiano hoje possui a garantia de Champions. Inclusive, quando eu fiz esse tweet, a gente já tinha ali uma briga muito intensa para ver quem iria para a Champions. Parecia que seria Milan e Juventus. No fim das contas, foi Roma e Como, o que impacta de uma forma importante nos projetos de Milan e de Juventus. E aí eu deixei aqui algumas ponderações falando sobre essa alternância dos times da Itália na Liga dos Campeões. E, gente, a Liga dos Campeões gera muitas receitas, é ativação de patrocínio, é receita por jogos, de bilheteria, as receitas ligadas à competição de uma forma geral, é muito dinheiro, é um dinheiro que é extremamente importante para o time fazer investimentos, né? Principalmente ter ali uma saúde financeira estabilizada. A gente pode até questionar o nível dessa Série A no último ano, que eu acho que de fato alguns jogos ficaram devendo, mas de uma forma geral é uma liga muito aberta, né, muito competitiva nesse sentido. A gente não tem uma grande força só. E isso, esse paradoxo, ao mesmo tempo que os times italianos eles não conseguem ficar ali disputar da mesma forma Champions e Série A, eles têm que tomar muito cuidado, porque se você foca na Champions e você não vence, você não avança até uma final para ter essa oportunidade de vencer, você pode ficar de fora da próxima Champions para a próxima temporada via Série A. E o que é mais interessante para um time italiano? Forçar, apostar todas as fichas na Champions atual ou estar na próxima Champions? Do ponto de vista financeiro, estar na próxima Champions, porque vai te dar uma solidez ali no seu projeto. E quando a gente fala do futebol italiano, acho que principalmente a gente precisa caminhar para maior sustentabilidade financeira, para uma melhora ali do nível das estruturas esportivas da Itália. A gente vem tendo muita dificuldade com questão de burocracia, essas coisas, dos clubes tirarem do papel projetos de estádio. A gente vê a Roma, seu projeto, a Lazio, Inter e Milan, mas ainda não saiu, esses projetos ainda não saíram dos papéis. E essa reforma de estruturas para atrair novas receitas e tudo mais será muito importante para a Itália, que quer aí sediar a Euro de 2032. Né? Por enquanto é uma das sedes junto com a Turquia, e até lá vai ter essa missão de reformar diversas arenas. Nós temos muitos clubes apresentando projetos. Isso vai ser importante para uma modernização do futebol italiano, para que os clubes fiquem autossustentáveis, tenham mais solidez financeira e automaticamente serem mais competitivos e atraírem mais estrelas, né? Atrair mais grandes jogadores. Não só ser uma liga de pegar e revender, mas uma liga de desenvolver e de buscar estrelas para movimentarem esse dinheiro, movimentarem o campeonato, aumentar ainda mais o nível do torneio, da competição, cada vez mais. Nós vamos ter que aguardar os próximos anos e torcer para que o futebol italiano siga aí um caminho um caminho constante aí de melhorias constantes. Vamos ver aí o futuro presidente da Federação Italiana, o que ele vai fazer, né? Discussões aí junto ao governo italiano, vamos ver se vai acontecer, né? Que a gente vê muito isso. É, vai conversar com o governo para ver se tem alguma medida para incentivar tanto essa construção de estádios como investimentos, questão de impostos, para ficar mais fácil você investir em jogadores italianos, ou até mesmo em jogadores, grandes estrelas, né? Como que vai ser feito esse diálogo aí, importante também a gente ficar de olho, mas o assunto hoje é esse jejum incômodo da Itália na Champions League, né? E quando que a gente vai ver uma equipe italiana voltando a, a vencer o título, esse título da maior competição de clubes do planeta? Porque é um jejum incômodo, a Itália não pode ficar tanto tempo sem vencer, né? Porque é um país importante demais do futebol para ficar tanto tempo sem vencer uma Champions e tanto tempo de fora de uma Copa do Mundo também. A gente precisa ver aí as coisas melhorando, em que pese eu também acho que tem um pouco desse aleatório do futebol e desse azar, porque bateram na trave 4 vezes, né? 2 vezes Juventus, 2 vezes Inter. E se tivessem vencido pelo menos uma vez nesse período, a gente não estaria aqui falando disso, mas eu estou tentando trazer aí um vídeo de uma forma mais aprofundada nesse debate.
O vídeo vai ficar por aqui. Um abraço, deixe seu comentário aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.